Eu gostaria de chamar, então, o professor Pedro Pontoni, historiador, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e, atualmente, diretor do projeto Biblioteca Brasiliana da USP, sobre o qual ele vai falar. Obrigado, Ana. Tem dois aqui. Obrigado, Ana. Queria agradecer primeiro a Ana, a Gisele, pelo convite, a oportunidade de participar, ainda que de maneira fugaz. Eu não consegui assistir hoje de manhã nenhuma das apresentações, peço perdão, por conta das diversas atividades. A gente estava envolvido, inclusive, hoje à tarde, com um curso de pós. Eu preparei, na verdade, um pequeno percurso na nossa experiência do projeto da Brasiliana USP, que tem sido conduzido pela Biblioteca Mindlin aqui na universidade. Então, eu vou percorrer um pouco a ideia de como que o projeto foi sendo estruturado, para falar um pouco da nossa biblioteca digital, como ela está sendo pensada, não só como esse espaço de difusão do conhecimento e de abrigo de uma versão digital dos livros físicos que a universidade recebeu, né, estará abrigando a partir desse ano ainda com a inauguração da biblioteca. Não sei exatamente se é esse ano, mas falaremos disso, se for o caso. Mas também de todo o compromisso do projeto desde o seu início e ao longo das nossas atividades com o desenvolvimento de uma política pública para a digitalização e, portanto, difusão de acervos memoriais, como nós estamos concebendo. Então, vai ser uma apresentação um tanto quanto centrada na nossa experiência, né? A Biblioteca Brasiliana Gitta e José Mindlin, ela, na verdade, tem início no ano de 99, quando Gitta e José, esses colecionadores conhecidos de todos nós, resolveram, depois de uma longa reflexão, que, na verdade, vem sendo amadurecida desde dos anos 70, dos anos 80, quando Rubens Borba de Moraes e José estabeleceram a ideia de somarem as suas coleções para tornarem elas públicas, a ideia de doação dessa coleção para o espaço público, para o público. O caminho que isso tomou foi o caminho de levar essa biblioteca para a nossa universidade, né? A biblioteca de Gitta e de José Mindlin, a partir do ano de 2002, em 99 houve um documento do Dr. José e Gitta ao nosso reitor, à época, Markovic, dizendo que gostaria de doar a biblioteca e a coleção deles e a do Rubens Borba, que agora havia sido incorporada à Biblioteca Mindlin, à nossa universidade. Só que só no ano de 2002, o Istvan Yankso, então diretor do IEB, conseguiu, digamos assim, ativar esse projeto, formalizando ele e construindo em torno dele uma iniciativa que levou à proposta de construção desse edifício, que está sendo construído aqui no campus, que é um edifício não só da Biblioteca Mindlin, mas também do IEB, como vocês sabem. Em 2004, em dezembro de 2004, o nosso Conselho Universitário votou uma resolução, a 5172, que criou o regimento da Biblioteca Brasiliana Gitta e José Mindlin, hoje um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Só no ano de 2006 é que a doação se efetivou, os livros e os manuscritos, os documentos, foram doados a este órgão da nossa universidade, a Biblioteca Brasiliana Gitta e José Mindlin. E, a partir de então, teve início, eu não vou pular esse videozinho, teve início a construção de um novo edifício aqui no campus da capital. A doação foi feita livremente, sem nenhum encargo, mas condicionada a que a biblioteca levasse o nome de Gitta e José Mindlin e que essa biblioteca seria a ocasião para a construção na nossa universidade de um moderno edifício capaz de abrigar a coleção que estava sendo doada, capaz de abrigar com todas as condições de segurança, ambientais, condições de acesso, de difusão do conhecimento. Mas não só a coleção,
brasiliana Gita e José Mindlin, mas também a coleção brasiliana da universidade, sobretudo a do Instituto de Estudos Brasileiros. Então, isso foi condicionado à doação, tendo assim início o projeto da biblioteca, da construção no ano de 2007, projeto esse do arquiteto Eduardo de Almeida, aqui professor aqui da FAO, e Rodrigo Mindlin Loeb, que também estudou aqui. Esse novo edifício, que está para ser finalizado, uma primeira etapa esse ano, a etapa vermelha, digamos assim, que é a própria Biblioteca Mindlin, e a segunda etapa, que é o IEB e o Departamento Técnico do Sistema Integrado de Bibliotecas, e uma biblioteca de obras raras como um espaço, um serviço do sistema para a universidade. Então, a ideia é que todo esse complexo, até meados do ano que vem, vai estar operacional. Aqui são os vários patrocinadores e tal. Agora, o que me interessa falar mais é que, desde o início do projeto, quando o Istvan, junto com o José, conceberam a ideia da construção desse edifício, que fisicamente abrigariam essas coleções, tanto a do IEB como a da Mindlin, como um espaço adequado, se imaginou também mecanismos de difusão que aliariam a preservação e o acesso, permitindo que todos, não só aqueles que viessem ao campus aqui no Butantã, tivessem acesso a esses manuscritos, a esses documentos, a esses livros, enfim. É a ideia de formação de uma biblioteca digital. Então, isso estava na cabeça do professor Istvan, ele me chamou, chamamos outros colegas, construímos uma equipe, e essa equipe formatou um projeto. A gente tem um tempo curto, eu sou, acho que, a última aqui, apresentação na mesa, então não quero cansá-los. A ideia de uma biblioteca digital como um instrumento de política nacional de produção de conteúdos para a internet, esse é um ponto importante da política de construção de acervos digitais, ou seja, contribuir para a redefinição da presença positiva da presença da língua portuguesa e da cultura nacional na internet. Esse é um ponto político muito importante, e o Ministério da Cultura havia se engajado nisso, atendendo, inclusive, a decisões que haviam sido pactuadas e consensuadas, por exemplo, nos memorandos que saíram de encontros promovidos pelo CGI Brasil em 2007, 2008, que devem, na verdade, ainda nos iluminar e nos levar a incentivar cada vez mais e procurar caminhos de financiar a construção desses espaços de conteúdo para povoar a internet, dado que a cultura digital foi se configurando, e hoje, de uma maneira clara, se cristalizou como esse espaço global da cultura, onde nós compartilhamos informações, acedemos a conteúdos, lemos livros, vemos quadros, temos experiências sensoriais, de amizade, de conhecimento, de todo tipo, ligado, portanto, a essa tal sociedade da informação. Mas essa internet, ela tem uma língua. Bem, por trás não são só os códigos, mas ela tem também uma face cultural, que é o inglês, que é a predominância e hegemonia da cultura, sobretudo norte-americana. E não por nacionalismo, longe, o nacionalismo é uma coisa, inclusive, que agora se pratica com algum perigo na Europa, já produziu pesadelos no século XX e no XXI, mas por uma questão de colocar a nossa experiência, a nossa cultura acessível a todos. A biblioteca digital para a difusão de uma coleção original, esse é um ponto decisivo para a construção do nosso projeto, né? O uso das tecnologias como forma de conciliação das necessidades de preservação do acervo e o imperativo de universalizar o acesso. Esse é um ponto decisivo de todas as políticas de digitalização de acervos memoriais, que estão comprometidos com uma rejeição dos modelos custodiais de biblioteca, né? Não, a biblioteca não para se fechar um acervo e se protegê-lo e protegê-lo exclusivamente. A proteção exclusiva do acervo gera o seu desaparecimento, né? Terceiro, orientação para o contexto usuário. Isso foi decisivo também na construção das nossas soluções de tecnologia e de interface, né? A centralidade do usuário
em termos polissêmicos na construção do acervo digital, por exemplo, vai nos levar a abdicar qualquer tipo de necessidade de login, qualquer tipo de plugin, tentar, de maneira muito minimalista, colocar toda a experiência de navegação e de acesso ao nosso conteúdo no próprio browser, né, para que o usuário não tenha dificuldades, não tenha outros percursos para chegar ao conteúdo, né. Um plugin, por exemplo, é absolutamente limitador da difusão e do acesso, se o usuário está numa sala pró-aluno de uma universidade e o administrador da rede diz que ele não pode instalar tal plugin, se ele está numa LAN house e ele precisa instalar o plugin e não pode instalar o plugin, então ele não vai ver o conteúdo. Ou se ele tem que fazer o login, por que eu tenho que controlar o acesso desse usuário, exigir que ele se cadastre e tal, quando a ideia é a ideia de um livre acesso de plena liberdade. Daí, o quarto item, biblioteca como instrumento de educação, a biblioteca pública, a adesão à ideia do acesso universal, do open access e de tudo que envolve isso, inclusive com a abertura de todos os nossos... adesão a esses protocolos de iniciativa de open access que permite, de open archives também, que permitem que os motores de buscas possam percorrer os nossos bancos de dados, né? Então, isso significa que se no Google ou no Bing, aonde for o usuário da internet procurar um conteúdo que está dentro do nosso repositório, ele vai estar lá demonstrado e disponível, porque o nosso repositório está aberto ao trabalho dos robôs, dos motores de busca. Por exemplo, não é o caso da Gálica, como vocês sabem. Se você procurar um livro na Gálica, você tem que entrar dentro do site da Biblioteca Nacional da França para poder fazer a pesquisa, porque eles não abriram o conteúdo deles ao Google. Eles abriram, sim, ao Bing da Microsoft, por uma questão de estratégia política do governo francês, da Biblioteca Nacional da França e tal. Nós abdicamos disso e aderimos plenamente à ideia de abertura do universo da internet. E, por fim, o compromisso com a democratização da nossa experiência, a adesão aos princípios do software livre, nos fizeram construir uma biblioteca digital, que nós lançamos na sua primeira versão em junho de 2009, tendo por base códigos abertos. Então, o repositório está construído no DSpace, foi a nossa escolha, o nosso CMS é um Drupal e várias outras escolhas que foram agregando em torno da formação de uma plataforma criada em torno dos códigos abertos. A versão 1.0 é uma versão muito primitiva, lançada, no entanto, logo após o início do trabalho de conversão do analógico para o digital, com a implantação das atividades do nosso scanner Maria Bonita, lá em abril de 2009. Né? Se tratava de uma associação entre o Drupal e o DSpace, o DSpace já customizado, mas da forma como ele se configurava naquele momento, só com uma busca simples e avançada e um visualizador que exigia que o seu browser tivesse setado para abrir o PDF, ou você teria que fazer o download do PDF para poder visualizar o arquivo. Em janeiro de 2010, lançamos uma nova versão da nossa biblioteca digital, já mais complexa, mas, sobretudo, com um esforço de tentar comprimir os PDFs, que são a base do nosso repositório. Os livros são convertidos em imagens e depois agrupados num PDF com OCR, para diminuir o tamanho dos PDFs, elemento decisivo no atendimento àquele princípio da centralidade do usuário. Os nossos PDFs eram muito grandes, muitos repositórios digitais se apresentam com PDFs ou arquivos, imagens muito pesadas, o que no contexto atual, ainda mais do nosso país, de uma banda larga cuja média de velocidade é 100K, 80K, é absolutamente ridículo. Né? Se a gente sai aqui de São Paulo e vai para o centro da cidade do Rio de Janeiro, não estou dizendo ir para o Amapá ou para Manaus, ir para o Rio de Janeiro, lá onde é a sede do IFAM, da Biblioteca Nacional, você não consegue ver um vídeo no YouTube com tranquilidade. Então, isso é um problema que tem a ver com a infraestrutura da nossa banda larga, que é um elemento importante que o Ministério da Cultura, então, naquela gestão Juca, construiu
uma política que estava sendo estabelecida com grande esforço de também ampliação da infraestrutura da rede, né, para atender o sistema MINC de cultura, né, IFAM, Casa de Rua e tal. Em 2010, no final do projeto da FAPESP, nós lançamos a versão que a gente chamou de 2.0 da nossa solução, da nossa plataforma, agora batizada de Plataforma Corisco, que atualmente está online. Nós procuramos, nessa versão, atingir, interferir de forma, não mais customizar, mas interferir efetivamente na interface do DaySpace, reduzindo a navegação a 2 páginas, uma página resultados de busca, uma página já de visualização. Introduzimos no DaySpace a visualização, módulos de visualização adequados ao tipo de objeto, se é uma imagem, se é um mapa, abre um tipo de visualizador, se é um livro, abre outro, e há várias experiências disponíveis de visualização para os PDFs, de modo que o usuário possa agora visualizar uma página, 2, 3, só isso que ele está exigindo da navegação, né, da transferência de dados, de modo que ele não precisa ter uma navegação muito custosa para visualizar e ter um acesso àquele conteúdo. Se aquele conteúdo lhe interessar, ele pode baixar o PDF inteiro ou pode ler online também o conteúdo, isso não é nenhum problema. Com isso, nós fizemos, assim, digamos, um esforço grande de design, né? A Thay, que está aqui presente, coordenou isso, esse processo de design da interface, de conceber o design da plataforma, mas também de programação, de construção da associação de todos esses códigos livres, para que nós tivéssemos, na época, essa construção dessa solução mais robusta. Aqui eu só vou passar assim, muito rapidamente no processo de conversão, de tradução do analógico para o digital, é um processo de workflow, né, de trabalho contínuo, de produção, né, dos objetos digitais. Bem, esses são os livros, esse aqui é uma foto de um dos livros na estante da Biblioteca Mindlin. No caso, no centro, vocês estão vendo branquinho o livro do Antonil, Cultura e Opulência. No caso, esse livro não é um livro da Biblioteca Mindlin, é um livro da Faculdade de Direito, um dos nossos tesouros da universidade. Há 7 exemplares conhecidos desse livro no mundo. A Biblioteca Mindlin não tem um desses exemplares, mas a Faculdade de Direito, sim. Esse livro visitou o Dr. José, e um dos pedidos dele foi que o livro fosse colocado na prateleira para que, em algum momento, a sua biblioteca tivesse esse livro. E foi um dia muito gostoso, divertido e tal. E foi engraçado, a diretora da biblioteca lá teve, ele pediu para colocar o livro lá, ele ficou folheando o livro, e aí, num determinado momento, ele fechou o livro e falou: olha, muito obrigado, então eu vou dizer que eu não devolvo mais esse livro. E ela: não, mas como assim? Ele falou: não, o livro é da USP, então a minha biblioteca agora é da USP, ela fica aqui, vai ficar melhor abrigada e tal. E a diretora foi ficando pálida com a brincadeira, e ele sustentou durante um bom tempo essa brincadeira. Mas foi um momento que a gente teve a oportunidade também de digitalizar o livro, então ele é o exemplo aqui no nosso processo de workflow. O scanner da Kirtas permite essa digitalização, digamos, não precisa do barulho, robotizada, né, dos livros. Essa é a imagem do scanner lá. Uma vez capturadas as imagens são pós-processadas, são processadas e depois pós-processadas, com controle de qualidade, OCR, para geração de PDFs, onde nós temos, no limite da qualidade do trabalho do software de OCR, nós temos a possibilidade, aqui era um outro videozinho, a possibilidade de leitura também do texto, né, dos livros. Os metadados também são muito importantes nesse processo da construção da biblioteca digital e são um dos pontos centrais hoje de toda a discussão em torno de uma política nacional de digitalização. Também passa pela questão de padrões de captura, mas isso é muito mais tranquilo. Se trata de um pouco de um consenso em torno de boas práticas, de padrões que a tecnologia pode nos oferecer, custo-benefício, quais são os equipamentos que estão disponíveis no mercado. Mas quando nós falamos de metadados, aí entram universos de
esquemas de descrição dos documentos, dos manuscritos que vêm com padrões que veio da biblioteconomia, padrões da arquivologia, e assim, esse é um elemento interessante hoje, dado que nós vivemos hoje no universo atual, no panorama atual, digamos, dos acervos memoriais, uma convergência dessas instituições que haviam sido separadas no âmbito daquele contexto, sobretudo do final do XVIII, do século XIX, da formação dos Estados Nacionais, onde essas instituições, o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, o Museu, foram se cristalizando e foram atuando como espaços de construção da memória coletiva, da memória nacional, da memória implicada na legitimação do Estado Nacional. Esses vários espaços, museu, arquivo, bibliotecas, hoje se misturam cada vez mais. Todo museu tem uma biblioteca, todo arquivo é um museu, toda biblioteca é um arquivo e tem lá suas peças de museu. Não, mais do que isso. Quer dizer, até no espaço dos projetos culturais, das intervenções, da construção dessas políticas de compartilhamento, há uma convergência cada vez maior dessas instituições culturais, o que leva elas a imaginar, no âmbito da utilização dessas novas tecnologias, acesso online a catálogos, repositórios digitais ou conteúdos que estão navegando em outros também ambientes da internet, sistemas de busca unificada, de integração. Isso é muito evidente em algumas instituições que, por sua própria natureza, têm, ao mesmo tempo, museus, bibliotecas e arquivos, por exemplo, a Fundage, a Casa de Rui Barbosa, o IFAM, mas também instituições que são bibliotecas e agora trabalham junto com museus. Então, esse é um elemento interessante para a gente pensar. Aqui são imagens do nosso laboratório, eu vou pular tudo isso para falarmos da questão do compartilhamento da nossa experiência e desenvolvimento, portanto, do que a gente chamou essa plataforma Corisco, como um sistema integrado de aplicativos e recomendações para sustentar a implantação e gerenciamento de bibliotecas como repositórios digitais. A ideia de que aquela solução a que nós chegamos para atender o que nós imaginamos como necessário para a construção de uma brasiliana digital, aqui na USP, também pudesse ser compartilhado e utilizado por outras instituições interessadas na formação de repositórios de acesso ao seu conteúdo digitalizado. Então, mais do que um sistema de aplicativos, a plataforma Corisco também pretende ser um conjunto de recomendações. E ela tem sido, desde então, desde 2010, digamos assim, oferecida a parceiros que têm estabelecido parcerias conosco e, dessa forma, compartilhado conosco dos problemas dessa plataforma e da construção de uma outra solução, de uma evolução dessa plataforma. Então, o Instituto Moreira Salles, o próprio IFAM, a Biblioteca Mário de Andrade. Bem, a Biblioteca Mário de Andrade, de uma forma mais simples, compartilha conosco do mesmo tipo de documento, o mesmo tipo de suporte, de tipologia, são livros, mapas, manuscritos. Bem, mas e o Arquivo do Estado de São Paulo? Eles estão interessados em publicar fotografias, manuscritos, documentos do arquivo. A nossa plataforma está adequada para isso? Não está. Ela não está adequada em termos da estrutura dos metadados, ela não está adequada em torno da arquitetura da informação, ela não está adequada também em torno dos aplicativos, dos softwares que sustentam a visualização. Então, como adequar isso? Então, juntos com esses parceiros, nós temos uma pequena rede de colaboração no sentido de aperfeiçoar a plataforma Corisco. Dando pequenos passos, imaginamos que a plataforma Corisco possa, aqui seria descrever um pouco melhor a plataforma Corisco, não nos interessa, eu vou pular isso são os outros parceiros, Instituto Hercule Florence, possa ser um elemento importante para atuar junto a essa articulação que nós ajudamos a criar, a Biblioteca Mindlin e outros parceiros, o IFAM, o Arquivo Estadual de São Paulo, do Estado de São Paulo, a Mário de Andrade, que é o que nós intitulamos a rede memorial, ou seja, uma rede nacional das instituições comprometidas com políticas de digitalização dos seus acervos.
A rede memorial foi criada em 2011, em setembro do ano passado, numa primeira reunião que a gente chamou de Fórum do Recife, por ocasião de um encontro, numa conferência Tecnologia, Memória e Conhecimento, que foi organizada na Fundação, no Instituto Fundação Ricardo Brenan, no Recife. Então, lá se reuniram 31 instituições e discutimos a ideia de criar uma carta de princípios que sustentasse uma articulação nacional, que é essa rede titulada então naquele momento de rede memorial. A Carta do Recife foi construída em torno de 6 pontos: compromisso com acesso aberto, compromisso com compartilhamento, eu estou terminando, compromisso com acessibilidade e pontos também ligados a padrões. Padrões de captura e tratamento de imagens, padrões de metadados, padrões e normas de preservação digital. Não no espírito de normalizar, criar regras, mas no sentido de compartilhar boas práticas, procedimentos que são considerados por nós denominadores comuns. Do quê? De uma articulação, de uma rede que tem esses compromissos com acesso, com o compartilhamento e com a livre, digamos, trânsito entre as soluções que uma instituição ou outra estão desenvolvendo. Então, a rede, claro, ela é formada por instituições, algumas estão mais ligadas, ela tem nós mais firmes, ela tem nós ainda mais amplos, e ela resultou num segundo fórum que foi organizado junto com a Cinemateca aqui em São Paulo, em junho desse ano. Esse segundo fórum decidiu aperfeiçoar a Carta do Recife numa versão 1.1, como a gente chamou. Ela ainda não está plenamente redigida. Uma comissão ficou de redigir no sentido de enxugar, inclusive, a Carta do Recife, para que ela seja mais conceitual, mais de princípios, e, a partir dela, se sustente um trabalho de grupos de trabalho, de GTs, para que eles desenvolvam, em cada um desses aspectos, elementos mais sólidos para ajudar cada um dos parceiros dessa instituição e ajudar a articulação entre os pontos dessa rede e a articulação entre as instituições, pontos dessa rede. Isso pode ser consultado já no site da própria rede memorial.org.br, onde a carta número 1 está disponível. Em breve esperamos ter a nova versão do site, um pouco melhorada, lá. Isso depende também um pouco do apoio que agora é renovado do Ministério da Cultura, que tinha sido um impulsionador lá atrás de toda essa articulação da rede, da necessidade de criar esse ambiente de colaboração, mas que nos últimos 2 anos, né, mais até, não, menos, né, 2 anos, houve um refluxo, digamos assim, do interesse do Ministério da Cultura numa articulação da chamada cultura digital. Isso nós vemos, espero, agora de uma forma renovada, poder avançar com isso. Bem, a biblioteca Mindlin é uma biblioteca não muito grande. É uma biblioteca que conta com hoje cerca de 22 mil títulos, algo como 45 mil volumes, de livros sobre o Brasil. Não sobre o Brasil só, mas também de autores brasileiros. O conceito Brasiliana são livros sobre o Brasil ou publicados no Brasil por autores brasileiros. O Brasil começa a publicar livros só no ano de 1808, o que coloca a gente, para quem é estrangeiro, certamente isso é uma informação muito importante. Nós não era permitido o estabelecimento de imprensas no Brasil, da imprensa, antes da vinda da família real no ano de 1808. Há casos muito pontuais, há um panfleto que foi impresso no Rio de Janeiro no ano de 1747 e depois isso foi obstado. Então, uma coleção brasiliana é uma coleção de livros sobre o Brasil, é uma coleção, então, portanto, de viajantes e tal, e é uma coleção de livros publicados no Brasil a partir de 1808. Nós temos nessa biblioteca livros muito raros, portanto, muito valiosos, livros livros únicos, nós temos edições únicas, nós temos edições quase únicas, como, por exemplo, o Guarani, do Zé de Alencar. Há 2 cópias da primeira edição conhecidas. Nós temos manuscritos importantes, que são únicos. Então, temos manuscritos
que são decisivos para a nossa cultura, são patrimônio do nosso país. Por exemplo, um datiloscrito do Grande Sertão Veredas, ou o datiloscrito do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e assim vai. A biblioteca tem uma qualidade muito grande. Os livros não só são importantes pela sua raridade, mas também porque são obras algumas especiais. Às vezes elas não são raras, mas elas têm dedicatórias, elas têm anotações dos seus donos que tornam elas especiais. Ou o Dr. José Mindlin, que teve uma longa vida, ele morreu em 2010, aos 95 anos, conheceu praticamente todos esses grandes intelectuais, escritores, era amigo do Drummond. Então, a coleção de livros que ele tem do Drummond não são raros, você compra no sebo, mas os livros que eles têm do Drummond estão todos dedicados a ele, alguns com poesias inéditas, longamente escritas nas páginas. Então, isso é um elemento que torna essa biblioteca extraordinária. E ela é extraordinária não só por causa do José e da Gita terem construído a biblioteca, é porque a Gita Mindlin também foi uma conservadora restauradora. E ela implantou no Brasil práticas de restauro, estudos de restauro, tecnologia. Ela patrocinou ele, José também, a Fundação Vitae, a implantação de laboratórios em museus, na Pinacoteca, Senai e assim vai. E ela, junto com o José, construíram uma biblioteca que também é única em termos de conservação dos livros. Os livros são importantes porque são raros e especiais e porque estão de uma forma magnificamente bem conservados, o que é muito raro no nosso país, né? É raro em geral no mundo, mas é raro no nosso país. Não só temos as primeiras edições do Machado de Assis, mas temos primeiras edições belíssimamente bem conservadas. Então isso torna essa biblioteca única. Essa biblioteca foi doada à USP e ela vai ser guardada nesse edifício que está sendo construído aqui em frente ao prédio da reitoria. Além disso, o edifício vai ter a coleção do IEB, que é absolutamente maravilhosa, tanto quanto a do Dr. José, ou mais, porque também tem o arquivo, tem a coleção Lamego, o arquivo do Graciliano. Muitas coisas se complementam, mas a coleção do IEB é provavelmente muito mais importante nesse sentido do que a da própria Mindlin. O que fez com o Dr. José Mindlin, desde o início, fosse o grande campeão da ideia de que, se vai se construir uma biblioteca, um prédio para abrigar a minha coleção na USP, é a ocasião que a USP tem, no cinquentenário do IEB, que se comemora agora, sexta-feira, de construir um prédio adequado para que o IEB coloque lá a sua coleção, né? Então, esse é um ponto importante. E, além disso, teremos um bloco para as obras raras da USP, de modo que, se a FAO quiser lá guardar suas obras raras, poderá. Se o pessoal da Exalc quiser guardar, também poderá. E isso não pode ser obrigado, óbvio, é voluntário. Os livros são da FAO, os livros são da Faculdade de Direito, mas o Sistema Integrado de Bibliotecas quer oferecer esse serviço. Ele está digitalizando livros também, e ele quer oferecer esse serviço a todo o sistema. Um espaço adequado, com ar-condicionado, controle ambiental, segurança, para que os livros sejam guardados e, portanto, fiquem lá protegidos e acessíveis a todos. Então, aqui está o nosso link, que vocês devem conhecer. Tem meu e-mail aí também, se vocês depois quiserem entrar em contato, tirar mais dúvidas. A minha ideia era um pouco trazer a nossa experiência para vocês. Tá bom? Acho que o tempo deu, né?